Uma das certezas que temos quando temos uma experiência real e pessoal com Jesus é que Ele jamais há de nos abandonar ou há de nos deixar. Isso está lá no livro aos Hebreus, mas também se encontra no Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós acabamos, e os queridos aí acabaram de presenciar, né? Esses irmãos, a Gabriela, a Júlio, o Arthur, deram seu público testemunho de fé através do batismo. Na verdade, foi uma representação daquilo que aconteceu com eles e no coração deles. Eles representaram exteriormente através do batismo, entendendo que batismo não salva, é importante, é uma ordenança. Se você já aceitou a Jesus, é importante que você siga as ordens de Jesus, e dentre elas está o batismo. Então, é uma ordenança de Jesus, como foi dito. Mas é uma representação, e eles externalizaram isso através do batismo, mas representa aquilo que aconteceu interiormente em seus corações. E o que eles experimentaram? Que nós experimentamos quando temos a experiência de conversão. Sabe que experimentamos um novo nascimento. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre o novo nascimento. Numa passagem que, se a gente olhar, ela é até engraçada. Porque imagine um adulto, e esse adulto, vocês vão ver que era alguém até letrado, alguém que buscava conhecer a palavra, alguém respeitado pela sua comunidade, mas perguntando a Jesus se para que ele nascesse de novo era preciso ele adentrar ao ventre da sua mãe. Aí você vai falar, ele estava de brincadeira. Não, ele estava ali buscando respostas diante de algumas questões que habitavam em seu coração. E talvez essa noite você esteja buscando respostas para aquilo que está habitando em seu coração. Talvez nessa noite você adentrou aqui sem esperança. E eu quero te dizer que em Cristo há esperança. Talvez você adentrou aqui desanimado, desanimada, e o Senhor Jesus há de renovar o seu ânimo. Talvez você entrou aqui triste, cabisbaixo, achando até que a vida não vale a pena ser vivida. Mas Jesus, Ele nos oferece vida, mas não uma vida medíocre, uma vida mediana, mas uma vida em abundância. Vejamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 7, depois a gente dá um salto. Novo nascimento, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Como eu disse, é uma pergunta que Nicodemos está ali buscando respostas, e parece engraçado. Para nascer de novo eu tenho que adentrar ao ventre da minha mãe? Aí o verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires
de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Agora dê um salto para o verso 14, por favor. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Quais as lições que nós podemos tirar através desse diálogo de Nicodemos para com Jesus? Dessas perguntas que habitavam o coração de Nicodemos e que ele estava ansioso, desejoso de poder então encontrar as respostas. Nicodemos, que era um mestre, era alguém estudioso, mas vai reconhecer Jesus como mestre também, como rabi, e com muita humildade vai chegar a Jesus. E a partir dessa narrativa, onde retrata esse diálogo, a primeira lição que eu tiro é que todos os seres humanos necessitam nascer de novo. Todos, entendo eu, sem exceção. Sabe por quê? Apesar de Nicodemos ser um homem muito bem situado na sua comunidade, até financeiramente, apesar de Nicodemos fazer parte de uma irmandade extremamente seleta, que era o grupo dos fariseus. Além disso, ele era membro do Sinédrio. Então, ali, talvez a elite dos homens religiosos ali, ou do judaísmo ali. Ele também era um profundo conhecedor e praticante da lei judaica. Mas, mesmo com todos esses atributos, essas qualidades, mesmo diante de tanta coisa, um homem importante, um mestre da lei, um membro do Sinédrio, um conhecedor e observador, né, dos mandamentos, mas Jesus vai dizer: olha, está faltando, querido Nicodemos, falta você nascer de novo. E aí, queridos, nascer de novo significa experimentar uma mudança tão radical que é como se fosse o novo nascimento. E em Romanos 3, capítulo 23, diz algo interessante e vem a reforçar essa ideia e a importância de que todos os seres humanos necessitam nascer de novo. Olha o que diz lá Paulo, falando à igreja que estava em Roma. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, qual é a diferença, talvez, de uma pessoa que tem Jesus e uma pessoa que não tem Jesus? Talvez uma das diferenças mais marcantes. Uma pessoa que tem Jesus, ela é uma pessoa impecável. Ela é melhor do que o outro? Não. Também não é impecável, não estou fazendo apologia ao pecado. Mas uma pessoa que nasceu de novo, experimentou esse novo nascimento, é um pecador, uma pecadora lavada e remida no sangue do Cordeiro. É um pecador, uma pecadora que luta diariamente para que a cada dia mais venha se parecer com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais perto de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. Paulo entendia isso, o pecado nos afastou do Senhor, nos distanciou do Senhor. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, de forma muito prática, é que ele precisava ser salvo. Por isso, se você ainda não teve uma experiência de conversão, se não abriu ainda o seu coração para Jesus, para que você possa experimentar o novo nascimento, não perca essa oportunidade de, nesse instante, ter essa experiência do novo nascimento, ter a experiência de salvação, porque somente em Jesus há salvação. Mas ainda, a segunda lição que eu vejo aqui, que só é possível nascer de novo pela fé em Jesus. Talvez algumas pessoas, possam ter, engasguei,
possam ter lhe comunicado que vir à igreja, ser batizado, sinceridade, bondade, boas obras, contribuem para a salvação e são importantes para a sua salvação. Olha, eu quero te dizer que apesar de vir à igreja, de participar dos cultos, apesar de você ser sincero, ser uma pessoa bondosa, realizar boas obras, isso tudo é importante. Mas isso deve ser consequência da minha e da sua experiência com Jesus. Sabe por quê? Porque salvação só encontraremos através da nossa fé em Cristo Jesus. Somente Cristo é possível fazer com que venhamos a experimentar o nascer de novo. O Nicodemos era uma pessoa boa. O Nicodemos, tudo indica, era uma pessoa muito respeitada, era até um grande referencial, um bom referencial de sua época. Mas isso não lhe garantiu salvação. O apóstolo Paulo, assim como Nicodemos, também era um doutor da lei, era um fariseu como Nicodemos. E Paulo entendeu a necessidade que ele tinha de nascer de novo. Veja lá Romanos, capítulo 3 ainda, verso 24. Nós lemos o verso 23. E diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, dê um salto para o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê, irmãos? Pela fé, independente das obras da lei. A salvação é graça, é favor imerecido. Então, não há nada que eu e você venhamos a fazer no intuito de querer comprar a salvação, de querer fazer valer a salvação. As pessoas na época de Nicodemos, talvez, e ainda hoje, algumas infelizmente têm essa ideia que é extremamente equivocada. Não, se eu seguir ali, se eu obedecer todos os mandamentos de Deus, Deus tem o direito, ou melhor, Deus tem o dever de me salvar. A salvação não se dá por meritocracia, porque se assim o fosse, sabe o que aconteceria? Todos os seres humanos estariam condenados. Que quem somos nós para fazer alguma coisa, para dizer diante de Deus: olha, Deus, eu me apresento diante de ti e eu ordeno que o Senhor me justifique. Não. A justificação é a doutrina em que o homem se apresenta diante de Deus como justo, como justificado. Sabe por quê? Porque Jesus, que é um justo, desceu, e eu falei hoje pela manhã que a salvação não vem da terra para o céu, vem do céu para a terra. Esse é o caminho. Então, a salvação e a justificação se dá quando um justo, que é Jesus, vem ao mundo. E esse justo morre pelos injustos, é sacrificado no lugar dos injustos que somos nós. E aí, pela fé no justo que é Jesus, nós temos agora o direito de nos apresentar diante de Deus justificados. Porque um justo morreu por nós injustos. E nós, pela fé, aceitamos o sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, querido, querida, salvação é favor imerecido, é graça. Por isso é importante você ter em mente que somente pela fé em Cristo Jesus é possível nascer de novo. Mas continuo. Entendo que o novo nascimento e nascer de novo significa novidade de vida. Vida nova. Porque, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso, somente o Senhor. A melhor tradução, talvez, do verso 17, da palavra criatura, seria nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso significa que
quando aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador, quando experimentamos o novo nascimento, o Senhor não mais leva em conta os nossos pecados, o Senhor não mais leva em conta os nossos erros passados. E no Antigo Testamento, alguns textos que vão trazer maior clareza e a certeza de que alguém, quando realmente tem uma decisão lá de Jesus, os seus pecados são perdoados. Eu, particularmente, gosto muito de Isaías, capítulo 43, verso 25. Veja lá comigo. Isaías 43, verso 25. Diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, o quê? Não me lembro mais. Há uma expressão no Antigo Testamento que o Senhor lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Então, querido, querida, quando temos uma experiência real e pessoal com Jesus, sabe o que o Senhor faz? O Senhor não apenas perdoa os nossos pecados, mas é como se Ele estivesse nos dando uma folha em branco para reescrevermos uma nova e bela história. Porque acusador é o diabo, o Senhor é um Senhor perdoador. Até mesmo quando erramos, quando pecamos, desde após a nossa conversão, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar de toda e qualquer iniquidade. Quando a gente lê Romanos 8:1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gosto também quando Paulo vai dizer lá aos Colossenses: e Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Nova criatura ou nova criação. Nascer de novo significa que o Senhor não mais há de levar em conta os meus pecados, os meus erros do passado. Qual é o pecado? Qual é o erro? Qual é a vida torta ou as coisas erradas que você tem feito e que talvez nessa noite você não tenha que falar comigo ou com outro irmão, mas você tenha que falar ao Senhor e com o Senhor pedindo perdão. Arrependimento envolve mudança de direção. Confessar envolve muito mais do que externalizar ou falar daquele erro, mas disposição de não mais cometer aquele erro. Isso significa nascer de novo, novidade de vida. Mas também entendo que novidade de vida significa receber um novo coração. Sabe por quê? O nosso coração é por natureza rebelde e resistente a Deus. Mas quando nós decidimos nascer de novo, o Senhor há de nos dar um novo coração, há de transformar. E quando penso em coração, penso na disposição interior, de não mais trilhar pelo caminho errado, mas sim trilhar pelo caminho certo, que é o caminho de Deus. O livro de Ezequiel, e é o último texto que eu quero lhe convidar a ler comigo, diz que o Senhor faz um transplante em nós. Pastor, como assim? O Senhor faz o transplante? Sim, porque o Senhor é o médico dos médicos, tanto pensando fisicamente, que tem poder para nos curar fisicamente, mas também espiritualmente. Veja lá Ezequiel capítulo 36, verso 26. É o último texto que eu leio com os irmãos, já caminhando para o final. Ezequiel 36, 26. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Um coração sensível, um coração disposto a obedecer e cumprir todo o querer do Senhor. Há um cântico que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pouco encontrarás de bom,
mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. E aí, queridos, quando clamamos, Senhor, dai-nos um novo coração, o Senhor há de operar e há de fazer esse transplante, tirando esse coração insensível, esse coração de pedra, e colocando o coração de carne, um coração sensível, um coração inclinado a seguir e servir a Ele. Homens e mulheres, ao longo das Escrituras, experimentaram isso. Zaqueu, por exemplo, certa feita, Jesus se autoconvidou para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu era um corrupto. Zaqueu era um homem que tirava dos pobres, era odiado pelos seus. Mas aí, queridos, quando Zaqueu teve uma experiência real e pessoal com Jesus, quando Zaqueu experimentou o novo nascimento, sabe o que aconteceu? Zaqueu, sem Jesus pedir, disse: olha, se alguém defraudei, restituo 4 vezes mais. Como pode? Um homem que antes tirava dos pobres, explorava o seu próprio povo, agora, com o coração transformado, está disposto a restituir, e restituir muito mais do que a lei talvez orientaria. Sabe por quê? Porque teve um novo, ou melhor, recebeu um novo coração. Na quarta-feira passada, eu falei, em alusão ao Dia das Mulheres, Internacional da Mulher, de Maria Madalena. O que a gente sabe sobre Maria Madalena é que habitava nela 7 espíritos malignos, e Jesus expulsou esses espíritos, e ela experimentou um novo nascimento. E a gente vai ver Maria Madalena seguindo a Jesus, servindo a Jesus com seus bens. A gente vai ver Maria Madalena aos pés de Jesus quando ele estava sendo crucificado, onde os discípulos até se distanciaram com medo de morrer. Mas Maria Madalena lá estava, com Jesus sofrendo e ela sofrendo. E não apenas após a morte de Jesus, Maria Madalena foi lá ungir o corpo dele ao 3º dia, e ela descobriu que Jesus havia ressuscitado. E ela foi anunciar aos outros, recebeu essa nobre missão: diga que Jesus ressuscitou. Quem experimenta o novo nascimento há de compartilhar aquilo que Jesus fez em sua vida, aquilo que Jesus faz em sua vida. E o que dizer de Paulo? Paulo, que era um perseguidor, foi responsável pela primeira morte que a Bíblia registra de um mártir cristão, que era Estevão. Mas Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Aquele que antes tinha autoridade para matar, vai morrer decapitado por amor a Jesus, transformado. E outros mais. Poderia falar do Léo, do Luiz, da Márcia, da Joana, dos que aqui estão, de você que aí está. Querido, querida, novidade de vida significa receber um novo coração. E aí, novo coração envolve mudança interior. Talvez você nessa noite, nesse instante, precise clamar ao Senhor, pedir ao médico dos médicos que opere um transplante em sua vida, e colocando um coração sensível, e colocando um coração de carne, colocando um coração igual ao dele. Permita que o Senhor remova esse coração insensível e coloque um novo coração. Por isso, entendo que novo nascimento, assim como Nicodemos experimentou, envolve que todos precisam. Assim como Nicodemos, eu e você precisamos nascer de novo. Se isso não aconteceu em sua vida, talvez hoje, agora, seja o dia. Mas como, pastor? O que eu preciso fazer? O que eu preciso pagar? Você não precisa pagar, porque o preço já foi pago. E muito bem pago, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu em meu e seu lugar. É pela fé. Somente pela fé em Cristo Jesus podemos nascer de novo, podemos ser salvos. Querido, querida,
Não impeça, não permita que erros do passado impeçam você de ser feliz no presente e impeçam você de desfrutar uma vida e uma vida em abundância. Tem gente que até após a sua conversão quer trazer à memória os erros do passado. E o Senhor vai dizer: dos seus erros, dos seus pecados, não me lembro mais. E por último, peça ao Senhor um coração de carne. Peça ao Senhor um coração sensível. Que o nosso bom Deus possa estar abençoando a cada vida aqui nesse instante. Aos que já experimentaram, experienciaram esse novo nascimento, que você possa permanecer firme no Senhor, que nada nem ninguém venha lhe afastar do Senhor. A você que porventura está distante, afastado, que essa noite possa ser uma noite de retorno, de reconciliação para os braços do Pai. A você ainda que não se permitiu nascer de novo, não perca essa oportunidade, meu amigo, minha amiga. Permita que o Senhor venha agir e intervir poderosamente em seu coração, para que, quando Jesus voltar, você tenha certeza que há de habitar com Ele eternamente nos céus. Nicodemos, quando nós começamos a falar, nós vamos ver ele mais à frente, e tudo leva a crer que Nicodemos nasceu de novo. Assim como experienciou, tiveram essa experiência, o Arthur, a Júlia e a Gabriela. Então, permita-se nascer de novo.